Maranata? Que bênção, né? Que igreja organizada. Imagina, é um grupo organizado que está na tentativa de comprar o seu espaço. E eu quero dizer para vocês que eu faço parte dessa história, né, Roberta? E aqui a doação via banco. E é justamente isso. Eu acredito que a gente tem que sonhar. E a gente tem que orar para que os projetos aconteçam. Vi ali o valor da casa, acredito que com oração, Deus pode mostrar algo com um valor mais acessível, que o sonho se torne uma realidade dentro do contexto que estamos vivendo. Uma programação especial para mulheres, e aí eu agradeço a irmã Elba, que muito bem trouxe o testemunho da Rosiane, e que colocou de forma muito clara para nós as questões emocionais. O quanto nós somos emocionais, nós mulheres. Os homens são racionais, nós mulheres, na maioria das vezes, emocionais. E Wanderson, eu não sei, nunca ouvi música tão linda. Depois quero saber, né, de onde você trouxe esse louvor tão especial para nós. Para que Deus possa escrever a nossa história. Deus seja louvado. Eu acho que a gente já poderia até ir embora. Mas nós não podemos sair daqui sem antes ouvir mais uma mensagem, né, que o Senhor nos dá através da sua santa palavra. Eu queria, antes que nós abríssemos a palavra, eu gostaria de pedir uma oração para vocês. Eu acredito que vocês conhecem a irmã Irani, ela deve ter vindo aqui algumas vezes, muito simpática, né? Fazemos parte da mesma igreja. Para quem não me conhece, já falaram, meu nome é Renata. Moro em Messejana, congrego na cidade de funcionário porque congregava na Messejana, morava perto da igreja da cidade de funcionário. Então fui congregar lá. Depois me mudo para Messejana e disse, eu não vou estar trocando de igreja não. Então permaneço lá. E a irmã Irani, infelizmente, sexta-feira à noite foi tomada de o esposo passou mal e 9 horas, ele foi ao hospital à tarde, deram a medicação para a dor, ele voltou para casa, 9 horas da noite ele voltou novamente ao hospital e depois de 1h30 ele veio a falecer. O diagnóstico, agora o SVO, por conta da pandemia, não está funcionando, mas tudo leva a crer, ele era fumante e leva a crer que ele foi acometido de um infarto. Hoje o infarto a doença que mais mata, ela está em primeiro lugar, tá certo? O câncer ele está em 8º lugar, então veja como o infarto ele vem com toda a força, né? Aí você diz assim, morreu de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra, a gente constrói a doença ao longo das nossas vidas. E de antemão, a doutora Márcia Vidotto, nutricionista, PhD em nutrição, está vindo de São Paulo. Nós nos juntamos a algumas igrejas a partir do dia 30. Ela vai estar do dia 30, 31, 1º e 2 na igreja da cidade dos funcionários, tá certo? E a Márcia Vidotto, ela trabalhou com os 2 maiores cardiologistas do mundo, nos Estados Unidos. E ela vai dizer como nós podemos nos antever. Mas a Márcia Vidotto é uma estudante do Espírito de Profecia. Isso falando também do câncer de mama, nós vimos hoje a parte emocional, mas eu quero dar uma dica para você, mulher. Não tome leite. Leite, essa história de calcificação através do leite, é ilusão. O Espírito de Profecia fala muito bem isso e a gente tem que aprender a se cuidar. O leite, ele tanto favorece para o infarto como para o câncer, principalmente de mama. Mulheres, se você quer ter seus ossos calcificados, coma folhagem verde, tá? Espinafre, rúcula, o alface mesmo, mas o espinafre é muito mais forte. Quanto mais escura a folha, melhor, tá certo? Então hoje, a indústria da laticínio, ela é muito forte. E ela não deixa que os meios de comunicação propaguem, mas nós já temos tese de doutorado, de pós-doutorado, de mestrado, falando que o leite é o grande responsável pelo câncer de mama. Então, para que a gente não venha a sofrer danos seríssimos, físicos, como mutilação, e a própria Irani, eu não sei se já deu testemunho dela aqui, né? Ela foi curada para a honra e glória de Deus. E às vezes eu pensava no Roberto.
Eu disse, meu Deus, Roberto ainda não aceitou a mensagem, vendo a Irania e passando por essa dificuldade. E hoje o Roberto é enterrado, né? Ele ontem foi embalsamado. Mas, assim, a gente tem que se cuidar, acima de tudo, para que nós não venhamos, como povo de Deus, ser acometido por essas doenças, principalmente no tempo do fim. Tá bom? Dicas, né, queridos? Então, programação excelente, a gente tem que trazer informação, louvor de excelência, né? Para o povo, um povo maravilhoso escolhido. Todos nós somos chamados para sermos abençoados. Nesse momento nós vamos, antes de abrir a palavra, nós vamos fazer uma prece, tá? Querido Deus e eterno Pai, grande é o teu nome, grande é a tua graça, grande é as tuas misericórdias. E é pelo teu amor, Senhor, que nós te rogamos, a tua santa presença, que desde o início nos preparou para estarmos aqui, para honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoa, Pai, a tua mensagem, que nós venhamos aqui, ó Deus, meditar na tua palavra, mas que fale, nós calemos, mas que a tua boca fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Confesso a vocês que hoje o dia foi muito cheio. Eu praticamente nem sentei, tá? E fiquei pensando, meu Senhor, isso não é de costume, principalmente num dia de pregação. Fui almoçar na casa, fui deixar meus filhos numa reunião de desbravador e depois fomos almoçar na casa do pastor Dário. E ele falou, ele disse, olha, eu estive lá no São Bernardo fazendo uma mini semana de oração, mas ele recebeu um chamado para voltar para a Bahia. Né? E ele, a qualquer momento, ele já está lá encaixotando as coisas. E como nós somos muito amigos, fui madrinha do casamento deles, muito amiga da esposa. Então, passei a tarde lá e depois saí para ir para o sepultamento. E quando eu cheguei em casa, só foi, de fato, para tomar banho e vir para cá. Então, louvado seja Deus que nós estamos aqui, porque nós devemos estar o quê? Sempre prontos. A meditação de hoje, ela está em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós fomos chamados, todos nós recebemos um chamado, tá? E hoje eu vou falar para vocês, como é o Outubro Rosa, né? Vamos mencionar uma mulher. Capítulo 15, verso 21 em diante. A mulher cananeia. Você deve estar pensando, quantas mulheres foram chamadas? Uma mulher que eu admiro muito é a mãe de Jesus. É o chamado de Maria. Né? Deus olhou para a terra e achou o quê? Uma mulher virtuosa, uma mulher com muita graça e disse, olha, essa vai conceber o Filho de Deus. E nós temos exemplos. Sara foi uma mulher extremamente abençoada, uma mulher de fé. E já idosa, concebeu um filho, filho da promessa. E é nessa promessa, na promessa da fé, que nós hoje nos agarramos. Quando eu lembro de Ana orando para ter um filho também, e aí eu lembro do cântico de Ana, da oração de Ana, agradecida, porque Deus ouviu a oração, e oração produz milagres, oração produz poder. Mas só que eu estou trazendo o exemplo de uma mulher que não faz parte do arredio. Geralmente era uma das mensagens que eu mais tive dificuldade de compreender. E é com essa mensagem que nós vamos meditar nessa noite. Mateus capítulo 15, verso 21 diz, aqui está intitulado na minha Bíblia, a mulher cananeia. E diz o seguinte, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu,
disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. A mulher cananeia, a mulher que vem de longe, a mulher que vem de outro povo, de outro lugar. E Jesus permitiu que acontecesse algo extraordinário. O que é ordinário é algo comum. Mas Jesus, ele sempre realizou o quê? Algo extraordinário, que foge à compreensão. E aquela mulher veio até Jesus. Veio de longe, ela deve ter escutado falar do Salvador. Mas ela não fazia parte, não era uma mulher religiosa. Não estava dentro da expectativa da religião israelita. Digamos que o seu povo, ele professava outra fé, adorava de forma diferente. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela entendeu que aquele Jesus poderia curar. Porque onde ele passava, o que ele fazia? Ele ouvia, ele olhava, ele dava atenção e ele curava. E tinha muitas pessoas sinceras que procuravam Jesus. Mas tinham aquelas que era por interesse. Assim como hoje. Tem pessoas que só procuram Jesus nas dificuldades. E só querem saber de Jesus quando estão com dificuldades. E quem sabe a motivação daquela mulher, eu não sei. Eu não posso julgar. Mas ela foi ao autor e consumador da fé. E ela chegou e disse para Jesus o seguinte: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Nós não gostamos de falar de demônios, né? E nós não devemos exaltar. Mas nós sabemos que Deus tem um arqui-inimigo. E esse arqui-inimigo não trabalha sozinho. Ele trabalha com outros. Que nós sabemos da história, aquele 1/3 que caiu, que eram anjos consagrados a Deus. E que esse mistério vai ser nos revelado no milênio. Que eles desceram e hoje eles são o quê? Verdadeiros demônios. E esses demônios, eles agem. Eles procuram tragar a nossa vida. Eles procuram nos escravizar fisicamente, emocionalmente, de todas as formas. E muitos são escravizados pelos vícios, por religiões falsas, por doutrinas vãs, que a gente poderia estar mencionando aqui. E são enganados por esses demônios. E essa senhora, ela deveria sofrer muito. Porque quando a gente tem um caso de doença na família, a gente sabe que não é só aquela pessoa que sofre. Nós sofremos juntos. Sofremos porque também temos que cuidar. Sofremos porque vemos uma pessoa que está doente e que precisa de cuidado. E muitas vezes nós nos sentimos o quê? Impotentes. Que não podemos fazer absolutamente nada. Eu sou, digamos assim, uma vítima que passei mais de 20 anos acompanhando a depressão do meu pai. E nos últimos dias da vida dele eu vi meu pai outras doenças oportunistas, porque a gente sabe que quando a gente não está mentalmente bem, outras doenças se aproximam, para tentar realmente destruir. E essa menina, essa filha, essa moça, ela sofreu horrivelmente, ela era endemoniada. Você imagina o sofrimento dessa mãe. Mas ela soube que Jesus curava. Jesus expulsava demônios. Assim como hoje, o Jesus é o Deus que cura, Ele é o Senhor dos senhores. Agora, muitas vezes eu também posso fazer a minha parte.
Porque eu não posso dizer, eu vou comer de tudo, eu não vou fazer atividade física, eu vou ser negligente, e no momento eu vou simplesmente buscar pela fé. Deus nos dá a sabedoria, né? Mas quando nós formos acometidos, nós sabemos que pela fé, pelo amor, nós somos curados. Porque o Deus das promessas, Ele diz que é um Deus que de fato cura. Só que Jesus ficou o quê? Calado. E não é a postura de Jesus. Jesus sempre se posiciona. Aquela mulher que vinha há 12 anos com fluxo de sangue, quando ela tocou Jesus disse, quem me tocou? Na mesma hora ele se posicionou. E ele foi em busca daquela mulher que tinha saído do poder dele. Mas a gente vê Jesus calado. E aí você pode pensar, de fato, aquela mulher não era uma mulher religiosa, não era uma mulher que professava a Cristo como Salvador da vida dela. E aí Jesus ficou calado, porque Jesus ficou indiferente ao problema dela. Será que é isso mesmo? E aí Jesus tinha uma lição, uma grande lição para nós, que eu fico muito triste, mas eu fico muito triste quando eu vejo o meu povo, que se chama pelo nome de Deus, os adventistas do sétimo dia, se acharem exclusivos da verdade. Nós temos uma mensagem poderosa. Apocalipse fala de um evangelho eterno, que foi deixado para quem? Para os sinceros. Mas os sinceros, eles estão em toda parte. E vai chegar um momento que eles vão ouvir a voz. E eles vão sair de onde eles estão. Porque eles estão ainda em locais onde a verdade completa ainda não chegou ao coração deles. Mas eles são sinceros. E ali, o que é que os discípulos se achavam e eram de fato, tinham sido chamados para proclamar a grande verdade, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor. Mas sabe qual foi a postura dos discípulos? Eles disseram, despede essa mulher que vem atrás de nós. Ela está incomodando, ela está importunando, né? E nós muitas vezes olhamos para outro que está em outra fé e batemos no peito que nós temos a verdade, nós estamos salvos. E a gente já olha para aquele outro, que aquele outro está perdido. E a gente tem que recordar a oração do samaritano, né? Por quê? Porque nós precisamos ter algo que muitas vezes está nos consumindo, que é orgulho, tá? Isso é orgulho. Muitas vezes achar que nós temos a verdade e que somos exclusivos. E os discípulos, eles infelizmente estavam imbuídos naquele momento, daquela história. Eles estavam equivocados. E Jesus queria dar uma lição extraordinária. Extraordinária para eles. Aí Jesus, naquele momento eu lia e não entendia. E Jesus diz assim para aquela mulher. Quando os discípulos pediram para despedi-la. Aí Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse que não foi enviado, né? Olha o que ele diz, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus confirma que ele tinha um povo. Israel era a nação escolhida. Para ser o quê? Para ser humilde, para aprender do amor e espalhar as grandes verdades. E não para se ensoberbecer. Eu tenho a verdade. Você não tem. Você não é religiosa. Você não frequenta a minha igreja. Portanto, eu estou salvo e você não. Então, Jesus, ele ali, de uma certa forma, confirma o quê? O que é que Jesus confirma que muitas vezes alguns confundem? Jesus tinha uma nação que precisava aprender dele com mansidão, com humildade, para que aquela nação servisse de exemplo. E as outras nações pudessem aprender
de forma clara com o povo de Israel. E aí os discípulos, né, precisavam aprender essa lição. Que eles não eram somente eles, os exclusivos que iriam dar a mensagem. A mensagem que a gente vai ter que dar agora, do último tempo. As 3 mensagens angélicas. A mensagem de última hora. Essa mensagem é para o povo de Deus. É bem verdade. Mas nós precisamos ter a humildade de passar essa mensagem. E que muitos estão sedentos. Mas às vezes a gente vai com arrogância. E a gente não alcança. Porque as coisas, toda mensagem, ela tem que ser levada com amor. E eu preciso estar vivendo, acima de tudo, esse amor. Senão, eu não vou alcançar nem a minha própria casa. E quando Jesus fala assim, essa mulher diz assim, e é linda a resposta que ela dá. Ela, porém, veio e o adorou. Uau! Dizendo, Senhor, socorre-me. Olha a humildade, a submissão dessa mulher. Ela, com toda humildade, ela disse, Senhor, socorre-me. Ela adorou. Ela entendeu que ela estava diante do médico dos médicos. Que só aquele homem, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, poderia curar a filha dela. Mesmo tendo, ela poderia ter se revoltado, tá? Porque às vezes hoje nós estamos verdadeiras melissas. Melissa é uma plantinha que quando você toca, ela se fecha. E tem pessoas que não desenvolveram a pele, porque para ser cristão, viu, queridos? Para ser cristã verdadeira, principalmente nós mulheres, porque eu admiro muitos homens, que o homem, ele não se fere com pouca coisa, mas mulher, basta você acordar um pouco, se eu acordei com uma certa dor, me alimentei mal no dia anterior, e simplesmente não olhar com um sorriso para outra, ou não dar aquele bom dia, a outra já vai estar julgando, o que é que eu fiz? Né? Então, mulher, tudo para a mulher, ela tem uma justificativa para que ela possa se ferir. E ela ainda tem argumentos para se estar ferida. E o emocional da mulher, cada dia mais, ele vai o quê? Definhando. Porque ela perde algo que é tremendo, que só o nosso Senhor Deus pode dar. Que é a confiança. Então, mulher de oração, ela desenvolve confiança. E ela fica forte. E nós temos um enfrentamento, lutas terríveis. Porque o inimigo está aí para tragar, atrás de nos definhar. Mas quando a gente desenvolve essa confiança, a gente vence a ansiedade. Né? A gente vence dificuldades que nos rodeiam. E a gente passa a ter esse enfrentamento de forma natural. Sabe por quê? Porque a gente tem comunhão. E quando a gente tem comunhão, a gente é forte. A ansiedade, ela pode vir porque dentro desse mundo tão frenético, tão cheio de labutas, pode ser que em algum momento eu me sinta meio que impulsionada. Mas quando eu digo, meu Deus, eu te sirvo, eu sou uma serva autêntica, uma mulher de oração, eu não admito, eu repreendo toda e qualquer ansiedade. Eu repreendo toda e qualquer falta de fé. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade. E a gente vai se curando. Nós vamos nos conhecendo. Por isso que eu digo, eu vou ao médico, mas o médico ele me dá um diagnóstico. E eu digo, quem é ele? Ele tá de um lado e eu estou do outro. Eu é que venho me conhecendo com o tempo. Eu que vou sabendo o que é que vai acontecendo. Porque só quem me conhece mesmo é Deus. E aí, é esse Deus que essa mulher cananeia, que não fazia parte, ela teve a humildade de se prostrar. E nós? Você imagina, Jesus ouviu e ele ficou encantado com a adoração dessa mulher. E ele ouviu o pedido de socorro. Quando ela disse, socorre-me.
Agora você imagina uma mulher que não faz parte dos anais da igreja de Deus, não faz parte do povo de Deus. Deus olha para ela. Imagina nós, servas do Senhor, amigas do Senhor, mulheres que estão buscando consagração, mulheres que estão buscando o quê? Viver à altura dos padrões de Deus, tentando cumprir a lei, que não é fácil para um mundo secular, um mundo que joga pedra naqueles que têm fé, e uma fé verdadeira de um evangelho eterno. Então, nessa hora, essa mulher diz, socorre-me, e ela o adora. E aí, queridos, aí Jesus vem dar a grande lição, porque Jesus é o grande professor, ele é o médico, ele é o maior psicólogo. Jesus é o quê? Tudo. Nós vamos assistir, né, uma mini semana de oração também com o Bulhon. E aquele livro dele é fantástico, principalmente para aqueles que estão iniciando na fé. Saber que Jesus é tudo. Aí olha o que é que Jesus responde. No verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus veio para o povo de Israel, veio com toda a intensidade para ensinar, para curar, para livrar, e agora ele vai olhar para uma pessoa que não faz parte desse rol, e ele disse, olha, e eu vou tirar a bênção e vou dar para uma pessoa estranha, uma estrangeira. Aí ela fala em migalhas. Acho lindo que ela diz assim, olha. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas. Ela não estava pedindo, Senhor, eu não quero manjar que tu vai dar para o povo de Israel, esse teu povo, que tu tem bênçãos sem medidas para eles, não. Não quero, não. Deixa que eles se alimentem do melhor, do top. Eu quero simplesmente o quê? As migalhas que caem da mesa dos cachorrinhos. E o povo de Deus hoje está trocando o alimento espiritual por migalhas. Qual é a nossa migalha hoje? Às vezes é um emprego, que eu não posso passar dificuldades. E eu tenho que me sustentar. Eu vou passar fome? Como é que eu vou viver pela fé? E aí, a migalha pode ser eu estar me sustentando num emprego. Quando é esse meu Deus, que pode todas as coisas, que é dono do ouro e da prata, ele pode me dar o melhor emprego. Né? Ele que me sustenta. Eu estou nessa terra aqui, não simplesmente para trabalhar, só para trabalhar. E às vezes esse pão ele sai caro, viu, queridos? Às vezes a gente trabalha noite e dia, dizendo que é para ganhar o pão, mas a gente quer muito mais, muito mais. Eu teve uma época que cheguei a trabalhar 3 expedientes, e eu olho para trás assim, louca, o que é que estava fazendo da tua vida? Mas infelizmente, às vezes no trilhar da nossa caminhada, às vezes a gente faz algumas besteiras e se troca por algumas migalhas. Às vezes nós estamos, os nossos estudos estão ocupando um espaço enorme na nossa vida. E é importante estudar. Eu, como educadora, tá aí, esses dois que me conhecem, eu jamais poderia dizer quão o estudo é importante. Mas ele não pode ocupar o primeiro lugar na minha vida, né? Eu tenho que estudar, mas eu tenho que ter princípios. Eu não posso estudar e simplesmente os meus estudos serem o foco, serem o fim de tudo. Não. Eu sou uma pessoa equilibrada. E eu preciso estudar, eu preciso aprender. Mas a primeira lição, eu tenho que aprender de Deus.
Primeira coisa. E eu tenho que dar o meu melhor, aprendendo também do saber formal. Para quê? Para que eu possa conquistar o meu espaço. Deus vai me abençoar. Mas eu não posso trocar horas a fios. Eu não posso simplesmente estar horas a fios da minha vida, como simplesmente um Enem fosse o foco total da minha vida. E eu gosto muito do testemunho da Vitória. Quando a Vitória foi acometida de um câncer, a sobrinha do meu esposo, e ela diz assim, e eu que naquele afã do meu 3º ano, estava pensando que o Enem era o centro da minha vida. E de fato, muitas vezes a gente está colocando migalhas como centro das nossas vidas. E aí ela diz que quer se alimentar apenas de quê? De migalhas. Ela quer receber a bênção apenas. Ela sabe que não faz parte do rol. Ela não é uma religiosa. Mas Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que ele não veio exclusivamente para um povo. Tá? Ele veio para que esse povo propagasse a mensagem para que todos nós fôssemos salvos por eles. Todos. Deus quer a todos. Assim como ele bota o sol, e o sol, ele não irradia só aqui e não irradia ali. O sol é para todos. E Jesus, ele veio para todos. E essa mulher, com toda humildade, com toda submissão, depois dela dizer isso para ele, ele diz... Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. Olha, ela aprendeu que ir ao Salvador com toda a fé, ela receberia. Ela tinha essa consciência, ela nutria, ela teve a fé. Agora vocês imaginem, Jesus realizou o milagre? Sim, ele realizou. Por uma pessoa que nem mesmo era próxima a ele. Essa mulher não o confessava como Senhor da vida dela. Aí eu digo para nós hoje, queridas e queridos. Agora imagina quão grandes milagres Deus pode fazer na nossa vida. Nós que estamos na caminhada com Jesus, nós que professamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e por que nós não estamos recebendo às vezes as bênçãos esperadas? A Bíblia fala que muitas vezes nós não sabemos o que? Pedir, né? Será que a nossa comunhão está quebrada? O que está faltando em nós? Está faltando a fé genuína? Nós já aprendemos o passo a passo. O que está faltando mesmo? E aí é uma reflexão que só eu e Deus podemos fazer. Agora, queridos, mesmo diante, quem sabe, de um problema, nós sabemos que a oração, ela produz poder. Jesus hoje não está passando literalmente, fisicamente, aqui, para que eu vá lá e diga e toque nele fisicamente. Mas nós sabemos que hoje a obra do Espírito Santo é fazer com que a nossa consciência priorize o que deve ser priorizado. E o Espírito Santo está incomodando todos nós, aqueles que estamos clamando por Ele, para que nós venhamos ter um relacionamento grandioso, um relacionamento poderoso com Jesus. E Ele quer nos dar a maior bênção que um ser humano pode receber. A maior bênção, hoje, o que é que seria a maior bênção? Não sei. Eu não sei qual é a maior bênção que você gostaria, porque muitos... É errado eu colocar que eu gostaria de comprar o terreno para levar o evangelho a essa comunidade? Jamais. É um sonho. E aí eu tenho que levar esse sonho para quem? Para Jesus. E em oração e perseverar. Mas eu posso estar querendo algo material. E Deus pode estar vendo que eu preciso de algo material. E eu estou precisando daquela aprovação no concurso.
eu quero cursar a minha faculdade. Deus sabe da minha necessidade. E Ele está pronto a te atender. Agora, nós sabemos que para Deus nos atender, nós temos que colocá-lo onde? Em primeiro lugar. Deus está escrevendo a nossa história, é bem verdade. E o final feliz dessa história é para todo aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que está buscando em oração, que está se consagrando. Porque dentro da igreja, nós temos aqueles que estão mortos, mortos vivos, que estão professando uma fé, mas não estão acreditando. Porque quando eu oro e confio, eu não posso passar noites acordadas, noites e noites, porque eu estou com um problema em casa, de doença, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de ansiedade, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo me alimentar. Aí eu oro e passo noites e noites acordado com aquele problema. Que confiança é essa? Que fé é essa? Fé é aquilo que eu apresento a Deus. E mesmo que eu seja ou não seja atendido, mas eu vou descansar. E eu durmo a noite toda no meu travesseirinho, tendo a certeza que o meu Deus me ouviu. E na bendita hora que Ele quiser, Ele vai atender. Com um sim ou com um não. Não é verdade? Então a gente precisa exercer essa fé. Queridos, desde sexta nós ficamos muito preocupados com a Irani, porque ela ela viu o esposo dela ficar com o olho, e ela muito forte, e a gente lá, né, no final do sepultamento, vínhamos eu e a Carminha, que já deve ter pregado aqui, né, animada, alegre, então eu e a Carminha aqui disse assim, estamos achando Irani muito forte, muito confiante. Meu Deus, quando chegar em casa, as mulheres de pouca fé confabulando lá da amiga, que somos amigas de oração, que oramos na madrugada. E aí, Irani passa rapidamente para a gente, ó. Aí olha para trás e diga, irmãs. Aí olha para mim e a Carminha, irmãs, minhas amigas, eu agradeço a oração de vocês. Mas tudo que Deus faz é certo. Eu tive um marido por excelência. Um marido que era inteligente. Um marido que me amava e que era muito amado por mim. Um marido, começou a dizer, um marido bonito. Mas tudo que Deus faz é certo. Eu estou bem. Não se preocupem comigo. Eu estou muito bem. Aí eu disse, obrigada, Senhor. Fomos julgar a nossa irmã e recebemos a resposta da boca da irmã. Porque a irmã está firme na fé. A gente vai passar prantos aqui, a dor da separação. Nós estudamos na lição da escola sabatina dessa semana. O pecado é injusto. Porque até aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que professam a Jesus como Salvador, sofrem. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por labutas. Mas qual é a diferença? É que em meio a tudo isso, se nós confiarmos, nós vamos entregar. E vamos apresentar o nosso problema a Jesus, como essa mulher. E na hora que Jesus determinar, assim como essa garota foi curada, nós também seremos. Seremos curados pela ingratidão, seremos curados pela imperfeição, seremos curados pela negligência da oração, seremos curados pela negligência da comunhão. Queridos, é hora, a hora já está passando, nós já estamos vivendo momentos já de atraso dessa história. Então, assim como essa mulher entendeu que Jesus poderia atendê-la, quem somos nós para não colocarmos o nosso Jesus Salvador em primeiro lugar? Eu conclamo essa igreja. Faça de Jesus o teu louvor. Faça de Jesus o teu Salvador.
Faça de Jesus o teu Senhor. Porque assim como Ele atendeu a mulher cananeia, Ele nos atenderá. Porque Ele é fiel e Ele é justo. E as suas promessas são para todos sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora eu quero chamar o Wanderson, né? Para mais um louvor. Retomando um pouco da história da mulher cananeia, a gente pode ver dois exemplos. Os discípulos que falaram para Jesus: Senhor, manda essa mulher embora. E a mulher, que mesmo Jesus não a tendo respondendo, continuou lá, pedindo, insistindo. No capítulo 15 de Lucas, Jesus contou 3 parábolas, uma em sequência da outra. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu queria focar na parábola da dracma perdida. A dracma foi perdida dentro de casa. A dracma estava dentro de casa. Ela não saiu, não saiu rolando pela porta e foi para a rua. Não foi jogada para o alto e caiu em outro canto. Ela estava dentro de casa. Mas ela não sabia que estava perdida. Logo, se ela não sabia que estava perdida, ela não tinha como voltar. Irmãos, e hoje, aqui, dentro da casa de Deus, como é que a gente está? O que será que a gente tem feito para permanecer encontrado? Para não se perder? Ah, mas eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 60 anos de igreja já. Mas mesmo assim ainda tem a possibilidade da gente cair. Assim como os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus e não entenderam qual era o propósito, a gente pode passar 30, 40, 50, 60 anos com Deus e não estar firmemente ligado a Ele. Que a gente possa nos entregar a Deus. Porque no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 15, verso 7, Cristo fala que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém? Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga sua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, perdão, naquela sincera oração, Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolverei.
Não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou, o céu inteiro celebrou, quando meu filho então voltou. Cristo hoje chama você, erga sua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Obrigada, Wanderson. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Santo, 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 poderoso Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua eterna bondade e pelas tuas infinitas misericórdias que se renova a cada dia. Obrigada porque sabemos que mesmo aqui na terra, passando muitas vezes por lutas terrenas, sabemos que temos um Deus que olha individualmente para nós, olha para as nossas dificuldades, independente da minha classe social, independente da minha cor, independente do que eu sei, porque é um Deus que nos ama, é um Deus que nos protege, é um Deus que quer nos curar. Ó Senhor, tira todo egoísmo, tira toda soberba, tira tudo aquilo, ó Pai, que faz separação entre nós e Ti. E nos purifica, nos dá a porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós venhamos ter o discernimento, a sabedoria dos altos céus, para viver ao Teu lado, firme, confiante, e com a fé que Tu deseja para que nós tenhamos, para enfrentar toda guerra espiritual que se trava em nossas vidas. Que a igreja do São Bernardo possa cada dia se firmar, e que o Teu povo em toda a face da terra possa ser um povo que possa difundir a Tua luz, difundir as Tuas verdades com muito amor, e que nós possamos, ó Deus, acima de tudo, Te adorar em espírito e em verdade. Nos dá uma semana na Tua presença, nos expede na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Alô, a Igreja de São Bernardo, né, agradece, né, a Renata, né, porque é a pequena lembrancinha dela. Deus venha abençoar, né? Hoje estamos muito bem assistidas, né, com a bela pregação, né, a mensagem, o cantor, né. Deus abençoe também os belos louvores. Entrega a tua mãe, né. E a Elba também já recebeu a lembrancinha dela também, o lápis dela, né, e a bela pregação. Deus abençoe a todos que estamos aqui, né, e até a próxima quarta, viu? Deus abençoe.